É uma crueldade jogar isso nas costas das crianças. É uma falta de verdade, assim. Isso não é amor. Isso é fugir das responsabilidades e transferir essa carga para a criança porque você não quer ter o trabalho de decidir. O vídeo de hoje é um assunto que vai render bastante polêmica. É um assunto que gera reações muito calorosas das pessoas e que cada um tem aí a sua convicção pessoal de que é a melhor forma de se fazer. O vídeo de hoje é sobre criar crianças, criar adolescentes. E é óbvio que eu não tenho um filho adolescente. Tudo que eu sei é o que existem aí nos livros de psicologia. Eu fui um excelente aluno de psicologia do aprendizado. E, obviamente, eu tenho estudado, tenho lido aí bastante coisa sobre criação de criança, né? Mas tem tem uma atitude que me tira do sério, velho. Vou contextualizar. Ontem, uma moça perguntou lá na caixinha, comentou que ela teve uma proposta para trabalhar fora e a filha de 12 anos não quer ir. E aí ela tá chateada com isso, que ela não vai porque a filha de 12 anos não quer ir. E aí eu humildemente respondi que criança de 12 anos não tem que querer nada, né? E aí, bicho, é uma maluquice assim, porque vamos lá por partes. Existe uma vertente de criação de criança que é extremamente permissiva. E ela vem muito embasada na ideia de disciplina positiva, ou que eles chamam de criação respeitosa, parentalidade respeitosa, algo nessa linha aí. E aí, as pessoas acreditam que, pelo menos elas dizem que, essa permissividade é por respeitar a vontade das crianças e envolver, aí se preocupar com o psicológico das crianças no processo. E muita gente acha que ser extremamente permitivo é o que significa criação respeitosa. Porque, e isso é muito comum na internet, as pessoas tendem a ouvir conceitos, ouvir frases soltas, não ir atrás, não estudar, não se aprofundar, absorver o que elas acham que aquilo significa e sair aplicando isso por aí, como se fosse a melhor forma do mundo. E criação respeitosa, essa tal disciplina positiva, criação respeitosa, não é nada disso. Não tem nada a ver com deixar seu filho fazer tudo, com aderir a todas as vontades do seu filho. E é isso que a maioria das pessoas não quer ouvir. Que mesmo você criando seu filho de uma forma respeitosa, com disciplina positiva, isso não significa deixar ele fazer todas as coisas que ele quer. Isso não é uma criação positiva. Isso não é uma criação respeitosa. E aí, sempre que eu falo disso, eu tenho que ouvir algumas coisas assim. Mas tem que respeitar as vontades da criança. Ou então, tem que considerar os impactos psicológicos que a criança vai ter. E aí que começa a entrar essa maluquice. Porque você dizer que uma criança não tem que querer nada de 12 anos, não significa que você não vai considerar o psicológico dela na sua decisão. Isso também não significa que você não vai respeitar, em algum grau, as vontades dessa criança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você pode, mesmo sem jogar essa decisão na mão da criança, você pode colocar a criança para participar do processo, para sentir que está incluída na decisão de alguma forma. Você só não precisa deixar com que ela queira decidir coisas que são gigantescas, que são extremamente importantes para a família inteira, né? Que é a decisão da vida da família. Então, o que você pode fazer é envolver nas decisões que podem caber a ela, mas não colocando nas mãos dela uma decisão tão importante assim. E aí, esse é um ponto que precisa ficar muito claro aqui. Porque o que eu vejo acontecendo, na verdade, são os pais terceirizando a responsabilidade de tomar as decisões importantes e jogando isso na mão de crianças pequenas, sabe? Você vai chegar para uma criança de 12 anos, que é o caso do exemplo, e pedir para ela decidir o futuro da família.
Vocês conseguem entender o quanto isso é absurdo? Né? Você vai dizer que a família não vai para um trabalho melhor, para uma vida melhor, para um patamar de vida diferente, viver experiências que vão enriquecer todo mundo em algum grau, porque a criança de 12 anos disse que não quer, sabe? Para mim isso é simplesmente não ter capacidade de decidir e jogar esse fardo na mão de uma criança. Então a gente precisa entender que é muito cruel, uma crueldade monstruosa, deixar uma criança tomar uma decisão como essa. Uma decisão importante que envolve a família inteira, que envolve o seu futuro, sabe? E aí é uma coisa que a gente vê muito. Eu recebi uns comentários desses, vou até tentar printar lá pra jogar aqui. Mas assim, uma menina de 4 anos que a mãe culpa, e ela já deve ter uns 20 e poucos anos ali, que a mãe culpa ela até hoje e fala até hoje que ela não quis morar com ela, que a culpa da desgraça da vida dela é da filha, que aos 4 anos decidiu que não sabia se queria morar com a mãe ou com o pai e foi morar com o pai, sabe? E a mãe fica jogando uma decisão dessa na cara da criança, porque é isso que acontece, você tá jogando um peso de uma decisão gigantesca em cima de alguém que não tem capacidade de desenvolvimento cognitivo para tomar essa decisão. E aí vai ficar jogando essa decisão na cara dessa pessoa pro resto da vida. Sabe? Como se você tivesse dado uma resposta. Tem coisa que você fala pra um adulto de 25, 30 anos e ele tem uma extrema dificuldade de conseguir processar, de conseguir entender as consequências. Quem dirá uma criança de 12 anos, 13, 15 que seja? Sabe? Então é uma maluquice isso, a crueldade que é você pegar e jogar o destino da família na mão de uma criança e falar assim, você quer ir? Não, não quero. Então a gente não vai. Como se ele soubesse tudo, como se ele tivesse uma visão ampla dos impactos, do desencadeamento de todas essas coisas. Não tem. Sabe, você já conversou com um jovem de 15, 18, 19 anos para ver a limitação de visão de futuro que alguém já, na fase que a gente chama de fase adulta, ainda tem, da incapacidade de planejamento futuro que ele ainda tem, porque a vida é muito curta ainda não lidou com a responsabilidade, ainda não entende quais são as cobranças da vida, quais são as necessidades da vida, sabe? Então, pra mim é uma maluquice você chegar e jogar na mão de uma criança de 12 anos uma responsabilidade como essa e carregar isso deixar ela carregar isso pro resto da vida. É uma crueldade, é uma maldade. E aí me entra essa maluquice de achar que é amor deixar a criança fazer tudo do jeito que ela quer. E não é. Não é. Porque a criança não sabe quais são os impactos. Sabe, você vai dar pra criança, meu filho tem 7 anos, ele quer comer sorvete todo dia à noite. Eu vou dar sorvete todo dia à noite porque eu não vou... Tenho que pensar nas vontades do meu filho. E é isso que tem acontecido. Sabe? E aí a criança vai comer sorvete todos os dias. Ela não sabe os impactos daquilo. Ela sabe que é gostoso, ela sabe que é doce, ela sabe que ela quer. Sabe? É papel do pai e da mãe criar alguns modelos de negociação ali, onde coloque uma escolha na mão da criança, mas que não envolva fazer exatamente o que quer. E é isso que eu falo quando eu falo que a criança não tem que querer nada. Porque ela não tem que querer, ela não sabe o que é melhor pra ela. Ela tem que ter a ilusão da decisão dentro de coisas que são benéficas pra ela. Então a criança quer comer sorvete todo dia à noite, em vez de você falar, não vai comer, não tem que comer nada, não é assim que eu tô falando pra falar com as crianças. É olhar pra criança e falar assim, olha, hoje não pode comer sorvete, hoje não é dia de comer sorvete, mas olha só, você pode escolher entre essa maçã, que tá muito gostosa, e essa banana aqui, que é muito gostosa também. O que você acha melhor? E aí você dá a escolha, mas não dentro do universo da possibilidade total. Porque se você deixar, e isso cabe para adultos também, tá? Comer besteira todo dia, vai comer besteira todo dia, porque esse gostoso é feito pra ser gostoso, é feito pra gente querer todo dia, é feito pra gente criar esses impulsos. E se você abrir mão disso, isso vai ser feito todos os dias, sabe? E aí o pai, a mãe, sei lá,
não tem o menor controle do que o filho pode ou não fazer, vai ou não fazer. E aí você vai chegar com uma criança, né, aí já um adulto, aos 20, 22 anos, com todas as consequências de uma vida desregrada, completamente desregrada, que ele não tinha maturidade de escolher, que a culpa é simplesmente do pai e da mãe. Ah, mas ele queria, tem que respeitar. Não é assim, porque ele não sabe o que é melhor. Quem sabe o que é melhor para a criança são os adultos. O que você pode fazer é envolver nas escolhas, é não ser autoritário, é não punir, é não castigar, não é nada disso que eu tô falando. Mas é reconhecer que, infelizmente, a criança não tem que querer. Ela tem que escolher e se sentir respeitada, se sentir a sua autonomia respeitada ali em algum grau. Mas ela não pode fazer tudo o que ela quiser, porque se ela quiser, ela vai fazer o caos. Porque não faz a menor ideia, não tem o cognitivo desenvolvido. Sabe? Você falar pra uma criança de 4 anos decidir se vai ficar com o pai ou com a mãe, que maluquice é essa? Ela não faz ideia do impacto, do que isso significa, do que isso representa. Não tem desenvolvimento cognitivo para isso, assim. Então é importante que vocês lembrem que vocês são os adultos, vocês sabem das coisas, vocês conseguem ver o futuro, vocês têm essa noção dos impactos no longo prazo, do que vai acontecer daqui 5, 10, 15, 20 anos. Sabe? A criança não tem, o jovem não tem. Sabe? A gente cansa de ouvir a reclamação mais óbvia do ensino, que é, poxa, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer pelo resto da vida aos 17, 18 anos, quando vai escolher um curso pro vestibular. Né? Nossa, a gente nem sabe o que é a vida, a gente nem sabe o que é o mercado de trabalho, a gente nem entende nada e a gente tem que tomar essa decisão gigante aos 17, 18 anos. Quantas vezes a gente já não ouviu, ou até mesmo repetiu isso? E aí você vai me falar que uma criança de 12 anos tem a capacidade de decidir o futuro da família inteira? Sabe? Então, pra mim, é uma crueldade jogar isso nas costas das crianças. É uma falta de verdade, assim. Isso não é amor. Isso é fugir das responsabilidades e transferir essa carga pra criança, porque você não quer ter o trabalho de decidir. Você não quer, caso algo dê errado, assumir a responsabilidade de ter tomado uma decisão que deu errado. E isso vai acontecer, isso pode acontecer. É um risco que está envolvido e a criança está junto. Só que você tem que entender que o benefício também está envolvido ali e você sabe do benefício. A criança não sabe. E aí, porra, eu recebi uma mensagem, 2 mensagens só, de um monte que eu respondi. Eu recebi psicólogo falando, é isso aí, você tá certo, professor, falando isso, porque tá uma maluquice mesmo. Mas eu vi uma mina falando assim, minha mãe se mudou aos 8 anos e isso destruiu minha vida, e uma outra falando mais ou menos parecido que aos 12 anos meus pais se mudaram e isso acabou com minha sociabilidade e acabou com minha vida. E aí, bicho, eu vou ser muito sincero, se um evento que aconteceu aos 8 anos de idade ou aos 12 anos de idade acabou com sua vida e você agora, com 35, 36, 30 e poucos anos, que é a idade dessas pessoas ali, ainda estão culpando a tragédia da sua vida por esse evento, vocês vão me desculpar, mas não é essa decisão dos seus pais aí que destruiu sua vida. Não é. Você tem problemas muito maiores pra conversar na terapia aí que não envolve isso. Porque, assim, crianças são muito sociáveis, crianças são extremamente adaptáveis. Mas eu não quero mudar por causa dos amigos. Bicho, os amigos do ano que vem não são os mesmos do ano passado, eles mudam. A gente sabe disso, a gente foi jovem, a gente mal tem contato. É muito legal, se pudesse todo mundo ficar legal, tá? Mas você bota a criança na escola, bota a criança no esporte, coloca a criança pra socializar e ela vai se virar. Ela vai se virar. Paga uma terapia lá pra ajudar ela a lidar com isso, envolve no processo. Vai falar que vai mudar de cidade, né? Olha, a gente vai mudar de cidade, você quer o seu quarto novo pintado de verde ou pintado de amarelo? Ah, pintado de amarelo, legal, então a gente vai fazer um quarto super legal pra você. Sabe? Você envolveu a criança no processo. A criança tomou uma decisão, ela tá ali, ela tem certa autonomia. Só que a criança não pode fazer tudo. A criança simplesmente não pode querer fazer tudo. Então, assim, vocês vão me desculpar, bicho, mas vocês estão com a cabeça muito fora do lugar. Muito fora do lugar mesmo. Assim, e aí, isso vira uma maluquice sem pé nem cabeça,
onde os adultos não têm coragem de ser adultos e transferem essas responsabilidades para as crianças que não têm capacidade de fazer isso. E aí eles vão criando um senso onde eles podem tudo, eles não sabem lidar com frustração, e aí o mundo vai frustrar. O mundo vai frustrar. Inclusive, é parte do papel do pai e da mãe guiar por essas frustrações. Porque aprender a lidar com frustrações é importante. E se a criança não tem nenhuma frustração, a próxima frustração grande, que é a que o mundo vai dar, vai doer muito mais. Sabe? Então, pra mim, assim, é uma maluquice eu ter que falar isso em vídeo. Pra mim é completamente surreal, assim, completamente surreal. Então eu não tô falando pra vocês desrespeitarem as crianças, pra vocês serem agressivos, pra vocês baterem, nada disso, punir, nada disso. Tô falando pra respeitar e pra envolver no processo. Vocês vão respeitar e vão envolver. Só que vocês não podem jogar a carga de uma vida inteira nas costas de uma criança. E aí, essa criança que nem sabia o que estava acontecendo vai carregar uma culpa que ela nem sabe. A mãe, que não foi trabalhar fora do país porque a filha de 12 anos não queria, vai carregar isso para sempre, que a filha roubou uma oportunidade gigantesca na vida dela. Sabe? Não dá, gente. E desculpa, assim, eu sei que isso vai dar uma bafafá do caralho, mas muita gente precisa ouvir isso. Vocês estão malucos, de verdade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, compartilha, xinga aqui embaixo, chora mesmo, e aí depois procura um terapeuta que vocês estão precisando. Valeu? Um abraço, falou!